Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a vida do profeta Ageu, sobre a vida, sobre o seu livro, sobre a sua profecia, sobre o que ele estava falando. Então é sobre isso que nós vamos falar no Entenda a Bíblia de hoje. Ageu profetizou sobre Judá entre os anos 520 e 515 a.C. Ageu foi levantado por Deus para falar acerca da construção do templo, ou sobre a reconstrução do templo. 18 anos antes de Ageu ser levantado como profeta, o imperador Ciro, Medo-Persa, tinha liberado o povo de Judá para a reconstrução do templo de Jerusalém. O povo voltou, começou a reconstrução do templo, mas depois de 2-3 anos o povo parou a reconstrução do templo por vários problemas. Por falta de recursos, por perseguição e por tantos outros motivos, o povo parou a reconstrução do templo. Então Deus levanta o profeta Ageu para falar ao povo, para chamar a atenção do povo. Vocês não foram trazidos do cativeiro babilônico com uma função, com um objetivo, com uma missão a cumprir, a reconstrução do templo. Não mandei vocês, junto com um descendente de Davi, Zorobabel, para que isso seja cumprido. Por que vocês estão parados? Por que vocês não estão fazendo isso? Por que vocês estão preocupados com as suas casas, com os seus lares, enquanto eu estou sem casa? É mais ou menos isso a mensagem do profeta Ageu. O povo estava preocupado com seus próprios problemas, em reconstruir as suas causas próprias, os seus interesses pessoais, as suas casas, cuidar dos seus comércios, da sua vida pessoal, tentar de alguma forma se estabelecer naquele lugar, mas o povo estava se esquecendo da missão que Deus tinha dado àquele povo quando liberou parte do povo de Judá lá da Pérsia para retornar a Jerusalém. Então é sobre isso que Deus está falando através de Ageu. Uma palavra de arrependimento, uma palavra de chamada de atenção para que o povo se arrependa, para que o povo volte a cumprir a missão de Deus. Isso é muito forte para os nossos dias. Nós muitas vezes nos preocupamos muito com as nossas coisas e buscamos muitos os nossos próprios interesses em Deus e se esquecemos que nós temos uma missão a cumprir em Deus. Quando eu falo de missão, eu não estou falando da nossa igreja, da nossa denominação, porque Deus não quer que você seja um ativista religioso, se preocupe em ser um ativista religioso, mas Deus quer que você seja uma testemunha viva do Evangelho. Deus quer que você faça novos discípulos para Ele. Você pode fazer isso durante o seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho. Aliás, é a nossa responsabilidade. Tudo que nós fazemos, tudo que nós fizermos, façamos para o louvor da glória de Deus. Então nós temos que ser encarregados de cumprir a nossa missão de segunda a segunda, de domingo a domingo. Todos os dias das nossas vidas nós somos chamados para cumprir uma missão. E nós não devemos somente buscar a Deus para as coisas dessa vida, porque se nós fizermos assim, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, assim diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. Mas que nós não sejamos dessa forma, mas que nós sejamos aqueles que vão cumprir a missão de Deus, sejamos testemunhas vivas daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e daquilo que Jesus é para nós, que nós possamos falar, anunciar a missão de Deus, anunciar o Cristo de Deus para as pessoas que ainda não conhecem a Deus. Essa é a nossa missão. O chamado profético de Ageu foi para chamar a atenção do povo. Vocês não estão cumprindo a missão que Deus deu para vocês. Vocês estão preocupados somente com as causas próprias de vocês, com os interesses de vocês e não com os interesses de Deus e com o interesse do povo na causa geral. Vocês só estão preocupados com o próprio umbigo de vocês. É por isso que vocês oram, é por isso que vocês trabalham, vocês só fazem por próprios interesses, vocês só se preocupam com vocês. Infelizmente, nós, nos dias de hoje, precisamos também ser chamados a atenção para parte de Deus, porque nós voltamos a nos preocupar somente com os nossos próprios interesses e nos esquecemos da missão de Deus. O profeta Ageu, que significa festivo, o nome do profeta Ageu significa festivo, aquele que faz festa, né? Aquele que se alegra em fazer festa, né? O templo era apropriado para isso. O templo era o lugar onde o povo de Deus se reunia para fazer as festas do Antigo Testamento. Por isso, talvez o nome dele seja festivo. Ele foi levantado para chamar a atenção do povo. Vocês precisam reconstruir a casa de Deus. É sobre isso que nós precisamos falar hoje. No próximo vídeo, vamos continuar falando sobre o profeta Ageu e sobre a esperança que o profeta Ageu anuncia ao povo quando o povo entende a mensagem e volta a cumprir a missão que Deus tinha dado. É sobre isso que nós vamos falar no próximo vídeo.